Nós vamos ler o texto de Paulo, que Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Texto que eu gosto muito, um texto que eu uso bastante, apesar de não ter pregado nesse texto, mas eu uso muito esse texto na minha vida. Eu sempre me lembro desse texto em minha vida. Então eu gostaria que você pudesse acompanhar conosco a leitura desse texto e a reflexão, carta de Paulo a Tito 2, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Amém? Amém? Pois Deus revelou sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada ao Senhor, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender aos seus ouvintes, e que ninguém despreze você. Amém, meus irmãos? Esse texto, irmãos, quando eu penso nesse texto, eu penso na necessidade que nós, cristãos, temos de aprender a vivermos. E então, ao pensar nesse texto, me veio aquela música muito conhecida, É Preciso Saber Viver, dos Titãs, né? Uma música que é conhecida e que traz como foco a tentativa do homem de saber viver. E essa frase, irmãos, para nós cristãos, ela também é uma verdade. Logicamente que o mundo a usa, a canaliza para outras questões. Mas para nós cristãos, saber viver também é uma necessidade. Ainda mais, sobretudo, no tempo que nós estamos vivendo. O mundo, a sociedade, como você bem sabe, como nós sabemos, como nós podemos ver todos os dias, como nós podemos presenciar, sempre está nos colocando contra a parede. O mundo está sempre colocando o cristão contra a parede. Nós que vivemos num país cristão, de uma massa cristã, nós estamos sempre sendo interrogados pelo mundo, pela sociedade. Estão sempre nos questionando e nos julgando a partir dos comportamentos e das respostas que nós damos às perguntas do mundo. Sendo assim, irmãos, assim como nos dias de Paulo, hoje nós precisamos aprender a viver. Aprender a viver da forma como Deus deseja que vivamos. Eu preguei há pouco nessa igreja, no penúltimo domingo, em que nós tratávamos acerca de algumas questões da família, sobre Daniel, né? Daniel, um homem que manteve a sua identidade, a sua fidelidade a Deus, mesmo diante de uma cultura totalmente pagã e imoral. Daniel, ele soube viver conforme Deus desejava que ele vivesse dentro de uma cultura pagã. E nós precisamos aprender a viver, assim como Daniel, nessa cultura. E é nesse sentido que Paulo está escrevendo a Tito. No tempo de Paulo, e Paulo aqui, irmãos, já se encontrava velho e bem próximo de encerrar a sua carreira, ele escreve essa carta a esse jovem pastor chamado Tito, para que ele pudesse aprender e a ensinar ao povo de Deus a maneira como que nós devemos viver
a nossa presente vida de uma forma digna do Senhor. Diante de tudo que o mundo pode nos oferecer, diante de tudo que o mundo poderia oferecer àquela igreja na qual Tito estava pastoreando, Paulo ensina para que os crentes pudessem aprender a viver. E de acordo com o que nós lemos, irmãos, nós podemos perceber qual era o contexto que permeava a vida de Paulo naquele tempo, daqueles irmãos. E Paulo, quando ele escreve, fica claro para nós, ao dizer que a graça o ensine a abandonar a descrença e as paixões mundanas. Quando Paulo escreve isso, fica claro para nós que o contexto de Tito e daquela igreja era um contexto permeado por descrenças e por paixões mundanas. Fica claro isso para nós no segundo versículo que nós lemos. E outra questão que nós podemos perceber, uma questão contextual, é que Tito, que era um companheiro de Paulo, que esteve com Paulo em suas viagens missionárias, agora ele estava pastoreando uma igreja em Creta. Creta, uma localidade, uma cidade que pertencia à Grécia, que era um povo altamente pagão, um povo muito culto, e por isso que Paulo traz essas duas menções de descrença e paixões mundanas. Aquele povo no qual Paulo estava escrevendo estava passivo de se enveredarem para as doutrinas cultas dos gregos, porque eles eram ótimos em retórica, no discurso, né? Com o discurso daquele povo grego, eles muitas vezes relativizavam as verdades cristãs. Então, a descrença era algo presente, era uma possibilidade presente para aquela igreja, e era um povo pagão, e que muitas das suas expressões religiosas até estavam relacionadas às imoralidades, né? Então, Paulo escreve com esse intuito de advertir para que a graça salvadora possa ensinar a igreja a viver diante das possibilidades de descrença e de paixões mundanas. Da mesma forma somos nós, né? O contexto é muito parecido. E a igreja de Tito era uma igreja que estava composta por nativos, cretenses e também por alguns judeus refugiados, né? Paulo, então, irmãos, ao escrever e dado esse contexto, um contexto de descrença, de relativização da verdade, um contexto de imoralidades, Paulo ele tem como objetivo escrever para que Tito e para que aquela igreja, os seus companheiros, pudessem ter uma conduta ilibada, de modo a darem bom testemunho constantemente, para que o nome de Deus efetivamente pudesse ser glorificado. Então esse é o objetivo de Paulo, fazer com que a igreja, com que Tito, diante do seu contexto de descrenças, de vários discursos, de relativização das verdades cristãs, da imoralidade, para que aquela igreja pudesse constantemente estar testemunhando efetivamente, nos dias delas, no dia a dia, a Deus, para que aquela igreja pudesse conhecer a essa graça e que nessa graça a fé iria ser edificada, a fé se tornaria cada vez mais genuína e eles poderiam expressar o amor de Deus diante daquela sociedade caída. Então esse é o objetivo de Paulo. E Paulo vai apresentar para nós os modos como que nós podemos testificar a Deus. O primeiro ponto que Paulo vai demonstrar para nós sobre a forma como que o povo de Deus vive glorificando a Deus é compreendendo, primeira questão, compreendendo que Deus, Ele manifestou a sua graça
aos homens. Primeira forma como que nós podemos viver, como que nós precisamos saber viver, aprender a viver, é compreendendo a graça salvadora que foi manifestada. É essa graça salvadora que Paulo vai dizer, que foi manifestada, que ensina a igreja a viver o seu dia a dia. E é verdade, irmãos, e é verdade que essa é a nossa maior necessidade, né? Um tempo em que nós vemos filhos, pais, vivendo em pecado, se afastando do Senhor. Talvez seja porque nós ainda não aprendemos a viver nessa graça que foi manifestada. Então nós vamos compreender um pouco disso, né? A gente pode detectar na nossa própria cidade, no nosso próprio bairro, talvez até na nossa própria casa, a necessidade que nós temos de aprender a viver uns com os outros, né? E Paulo vai dizer que a primeira forma com que nós precisamos aprender a viver é compreendendo a graça salvadora. Por isso, irmãos, nosso primeiro ponto, a graça salvadora de Deus ensina o homem a viver. Paulo vai dizer àquele companheiro, vai dizer a Tito, para que ele pudesse ensinar o povo sobre essa graça salvadora. Graça, irmãos, a palavra graça, ela tem raiz na palavra grega charis. E essa palavra grega quer dizer beleza, aceitabilidade, e é essa palavra que vai dar raiz à palavra carisma. Então Paulo está falando aqui sobre a necessidade de nós aprendermos, de Tito ensinar ao povo sobre esse carisma, sobre essa beleza, sobre essa aceitabilidade que foi manifestada aos homens. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo, irmãos, é que Deus, Ele nos mostrou, Ele nos manifestou a sua beleza, Ele nos manifestou o seu carisma salvador. Deus, Ele nos manifestou uma forma de vida com essa beleza manifestada, com essa graça manifestada. Deus, Ele nos mostrou uma maneira de viver a partir dessa graça manifestada. E essa graça, irmãos, que é salvadora, além de salvar o homem, como Paulo está dizendo, ele vai ampliar, dizendo que, além de salvar, a graça de Deus manifestada aos homens, ela nos ensina a viver e a nos comportar de uma forma bem diferente da forma com que o mundo se comporta. Então, uma verdade que você precisa guardar no seu coração, que a graça de Deus, além de te salvar, ela te ensina a viver de uma forma bem diferente como o sistema do mundo se comporta, como aqueles que estão envolvidos pelo sistema do mundo se comportam. Por isso, irmãos, nós podemos afirmar que o Evangelho, ele é a salvação da alma, mas também o Evangelho é um novo modo de vida. Aqueles que estão salvos apresentam um novo modo de vida. Paulo, ele consegue unir essas duas ideias, que nós, vezes ou outras, estamos sempre distinguindo. Nós estamos sempre separando a salvação de Deus com aquilo que nós fazemos. Nós sempre estamos separando salvação de obras. Sempre estamos separando. Falamos que as obras não salvam, como se elas fossem separadas. Falamos que a salvação é pela fé, como se as obras fossem separadas da fé, como se as obras fossem separadas da salvação. Mas Paulo, ele une essas duas questões. Ele diz que aquele que está
aquele que foi agraciado por Deus, aquele na qual a graça de Deus se manifestou, o tornou um novo homem, o deu um novo modo de vida. Paulo, ele vai dizer que a mesma graça que salva o homem do inferno o leva a um novo comportamento, a uma nova forma de vida. E essa graça manifestada, ela é muito clara para nós sobre quem Paulo está dizendo. É claro para nós e para aquela igreja também, que aqueles que estão salvos nessa graça também estão salvos do modo de vida que o mundo impõe, estão transformados para viverem de uma nova forma. E nos versos anteriores, nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, Paulo então vai nos dar algumas orientações como nós podemos nos comportar. Paulo vai ligar a salvação de Deus, vai ligar ao comportamento do homem. O homem que é salvo por Deus, ele se comporta de uma forma na qual Deus orienta, de uma forma na qual Deus se agrada. E então nós temos o nosso segundo ponto, a graça que ensina a renunciar à descrença e às paixões mundanas. A graça de Deus, além de nos salvar, ela nos ensina a renunciar à descrença e às paixões mundanas. Essa graça que nos salva, irmãos, é a mesma que nos ensina a renunciarmos às investidas do nosso próprio coração pecaminoso. Como nós sabemos e como a Bíblia é clara, o nosso coração se encanta pelas mentiras que nos distancia das verdades de Deus. E em tempo de tanta promiscuidade como nós estamos vivendo, em tempo de tanta relativização da fé e das verdades do cristianismo, em tempo de relativização do amor, em tempo de tanto ego, de tanto egocentrismo, a graça de Deus, Paulo vai dizer que ela nos ensina a viver de forma sábia, de forma prudente no Senhor. Como eu disse na introdução, o contexto que Paulo escreve é um contexto muito parecido com o nosso. Pois, por mais que os tempos são outros, o coração do homem continua sendo o mesmo. Um coração enganoso que se atrai pelas mentiras e pelo pecado. E se nós formos parar para analisar os nossos dias, quantas ideologias, quantos discursos são levantados hoje e que questionam e que relativizam as verdades de Deus sobre os homens, sobre Ele mesmo e sobre os homens. Quantas pessoas questionam o amor, afirmando que todas as formas de amor são verdadeiras. Quantas pessoas questionam acerca da palavra de Deus. Quantos pastores, líderes estão questionando as verdades históricas acerca da palavra de Deus. Quantas pessoas se encantam pelas possibilidades que o mundo apresenta e por aquilo que as pessoas oferecem umas às outras. Quantas pessoas estão deixando o coração ser guiado pelos próprios desejos pecaminosos. Quantas pessoas afirmam hoje em dia, irmãos, ouça o seu próprio coração. E diante disso tudo, irmãos, o que deve fazer o crente? Como deve se comportar o crente? A verdade é que muitos de nós temos tentado lidar com as situações desse mundo. Muitos de nós temos tentado a lidar com o nosso próprio coração enganoso.
talvez arrumando estratégias, às vezes se apegando em algo ou se apegando em alguém. Mas Paulo vai deixar claro, irmãos, para nós nesse texto, que somente a graça poderá nos ensinar a rejeitar todas essas coisas. Somente a graça poderá nos ensinar a lidar com o nosso próprio coração. Somente a graça poderá nos ensinar a rejeitarmos as descrenças, ao pecado e às paixões mundanas. Nós, como nós bem sabemos, gostamos muito de um passo a passo. Procuramos sempre na internet passo a passo de algo. Nós gostamos muito de regras, gostamos muito de fóruns para que possamos aprender algo ou a fazer algo. Nós sabemos lidar muito bem com o passo a passo, com receitas. Contudo, irmãos, Paulo vai deixar claro para nós nesse texto, de uma forma bem objetiva, que não existe um passo a passo por cristão aprender a viver nesse mundo. Não existe uma regra, não existe uma estratégia, nenhuma receita para que nós possamos viver nesse mundo, para que possamos renunciar ao pecado. Paulo vai dizer que é somente a graça salvadora de Deus, somente essa graça salvadora que faz com que um homem possa vencer o seu próprio coração. E aqui vai estar o nosso terceiro ponto, em que a graça que nos ensina a viver nesse mundo, ela nos leva a uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. O mesmo mundo que nos leva à prisão do pecado é o mesmo pelo qual Paulo nos chama para viver nele. Paulo vai nos chamar para vivermos a graça de Deus em meio a esse presente século, a esse mundo. A ideia de Paulo é fazer com que a igreja, com que Tito pudesse ensinar a igreja a estar na graça de Deus, para que essa graça lhes ensinem a viverem nesse mundo. Um mundo que é cheio de pecado, um mundo que é cheio de prisões. É esse mundo no qual a igreja deve viver sobre a graça de Deus. E somente pela graça de Deus é que nós seremos prudentes, corretos e glorificaremos a Deus. Não são códigos de éticas, não são palavras de entusiasmos, não são livros de autoajudas. Somente a graça de Deus que ensina o homem, ensina o crente a viver nesse presente século, no nosso dia a dia, nesse mundo caído, de forma prudente, correta e glorificando a Deus. Paulo vai nos ensinar que enquanto a gente estiver esperando o dia que Jesus virá, nós devemos viver de forma sábia, prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto a igreja aguarda o retorno de Cristo, devemos viver de forma prudente. Paulo não diz para que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos nos isolar do mundo. Paulo não diz para que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, possamos nos desfazer de tudo que temos nesse mundo e vivermos nas montanhas, como os monges, como os essênios, aguardando a volta de Cristo. Ele nos chama para viver. A igreja precisa viver de forma prudente, aguardando a Cristo. E é nesse trecho, irmãos, que Paulo vai resumir a missão da igreja enquanto nós vivemos os nossos dias nesse mundo.
A missão da igreja é exalar glórias a Deus. É fazer Deus ser glorificado todos os dias de nossa vida, enquanto nós nos relacionamos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós curtimos o lazer, enquanto nós nos relacionamos com os amigos, com o chefe, com os funcionários. Nós devemos viver exalando glórias a Deus. E no versículo 14, Paulo vai fundamentar essa forma na qual a igreja deve viver. Paulo vai fundamentar no versículo 14 a forma com que Deus quer que vivamos. Ele vai dizer o seguinte: foi Ele quem se deu a si mesmo por nós. Então, qual é a forma, qual é a motivação que nós devemos viver nosso dia a dia, fundamentados naquilo que Ele fez por nós? Olha só o que diz o versículo 14: foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar. Então, por que Cristo se deu? Por que Cristo se doou por nós? Para nos livrar de toda maldade e para nos purificar. Olha só, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Aqui nesse versículo está a fundamentação de toda a forma, de toda a motivação que a igreja vive no presente século. Ou seja, aquilo que nos é necessário para que possamos viver uma vida que glorifica a Deus, nos foi dado na pessoa do Filho unigênito dele. É na pessoa de Cristo que nós encontramos aquilo que nós necessitamos para viver o nosso presente século. A graça manifestadora que Paulo escreve no versículo 12 é revelada no versículo 14. É a pessoa do Filho unigênito de Deus, aquele que se doou por nós e que em sua doação nos livrou de toda maldade e nos purificou. Então, irmãos, você, fundamentado naquilo que Cristo fez, nós podemos viver uma vida digna do Senhor. Fundamentados no que Cristo fez, podemos viver uma vida digna do Senhor. Somente conscientes do que foi feito por nós é que nós podemos viver uma vida agradável ao Senhor. E o que é uma vida agradável, irmãos? É uma vida de gratidão. Agradável tem raiz na palavra gratidão. Nós não devemos viver uma vida legalista. O que é uma vida legalista? Uma vida que você faz algo para ter, mas devemos ter uma vida de gratidão, que você faz algo por já ter recebido. É diferente. Legalista, você faz para ter. Uma vida de gratidão, a vida do Evangelho, você faz porque você já recebeu. E quantos de nós, irmãos, estamos vivendo vidas fundamentadas naquilo que devemos ou que não devemos fazer? Quantos de nós estamos carregando fardos pesados dessa forma? Quantas pessoas estão com suas consciências, com os seus corações pesados, ou melhor, com o seu coração pesado, com a sua consciência pesada, por causa daquilo que fazem, ou por causa daquilo que deixam de fazer em relação a Deus? Quantas pessoas estão com o coração e a consciência pesada por estarem ou não entristecendo o coração de Deus? Enquanto que o Evangelho, irmãos, ele nos convida a vivermos somente pela graça, não por aquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Paulo vai dizer para nós em Romanos que nada nos separa do amor de Deus, nada nos separa do amor de Deus. Nem o pecado, nem coisa alguma nos separa do amor de Deus.
Nem mesmo a nossa consciência pesada, nem mesmo o nosso coração pode nos separar do amor de Deus. O que Paulo está dizendo para nós, irmãos, que da mesma forma que nós somos salvos pela graça, nós somos santificados pela graça. Da mesma forma que nós somos salvos pela graça, nós somos santificados por ela. Nós somos justificados pela graça. A graça de Deus, ela não é apenas salvadora, mas também santificadora. Ela salva o homem do pecado e ela santifica o homem do pecado. A graça, ela se manifesta também no nosso progresso de santidade. Ela nos ensina a ser santo. Ela te ensina a desviar da imoralidade, das paixões do mundo e da descrença. É isso que Paulo está revelando a nós nesse texto, irmãos. Que nós possamos nos apegar na graça de Deus, somente na graça de Deus. É necessário lembrar que a graça é um dos fundamentos da nossa fé protestante. Foi nessa graça de Deus que os pais da igreja se apegaram e que descobriram que seus olhos, na verdade, foram desvendados por Deus para a compreensão do evangelho puro e simples. Concluindo, irmãos, que a mensagem do evangelho da graça possa te animar, como diz Paulo no versículo 15. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. Que essa graça, em primeiro lugar, possa te animar. Quantas vezes você se encontra desanimado contigo mesmo? Quantas vezes eu já me encontrei desanimado comigo mesmo? Desanimado com as minhas fraquezas, desanimados com as minhas limitações, desanimado com a minha incredulidade, desanimado com a minha ignorância. Quantas vezes nós nos encontramos dessa forma? Mas é a graça de Deus que nos anima. Não é à medida com que você conhece novas coisas. Não é à medida com que você frequenta o culto. Não é à medida com que você adquire bens materiais. Mas é à medida com que você conhece a graça de Deus. É à medida que a graça vai se manifestando a você. À medida com que você está em Cristo, com que você conhece essa graça, você vai sendo animado. Quantas vezes estamos desanimados com a igreja ou com as pessoas que compõem a igreja, com líderes, com pastores, com familiares. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando que não vêm à igreja por causa das pessoas que compõem a igreja, que estão aqui dentro. Mas Paulo vai dizer que é a graça de Deus que nos anima. Não são as pessoas, não é a forma com que o ministério de louvor toca, não é a forma com que o irmão David canta, com que os demais irmãos cantam, com que eu prego, com que David prega, com que o pastor Dauri prega, pastor Paulo Vitor, Tiago prega. É somente pela graça de Deus que nós somos animados. Paulo também diz a Timóteo para que ele ensine essas coisas e que a graça de Deus possa repreender os ouvintes. O evangelho, irmãos, precisa nos repreender, precisa corrigir os nossos caminhos, corrigir a maneira com que nós enxergamos a vida. Paulo vai dizer
os versículos anteriores, de 1 a 10, ele vai dizer sobre a forma com que os patrões devem lidar com os escravos e com que os escravos devem lidar com os patrões. Em outras ocasiões, sobre a forma com que os filhos devem lidar com os pais, os maridos com as mulheres. Ele vai dizer que os velhos devem ser moderados, sérios, firmes, com que as mulheres devem viver de forma dedicada a Deus, amando ao marido, e o marido à esposa. Vai dizer como os jovens devem viver, devem ser prudentes. Concluindo, ele vai dizer que é o Evangelho que nos corrige. A forma com que nós vivemos deve ser corrigida pelo Evangelho. A forma com que o líder da igreja deve corrigir a sua igreja é pelo Evangelho. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Utilize o Evangelho, a graça de Deus, para animar e para corrigir. Por fim, irmãos, que a graça salvadora de Deus seja manifestada a você. Essa graça tem um nome, é Cristo. E que Cristo possa te animar e possa te repreender. Que você possa viver uma vida digna dele. Uma vida prudente e sábia. Onde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja fazendo, aguardando o retorno e o julgamento final de Jesus sobre a humanidade. Essa é a recomendação, essa é a orientação da palavra de Deus para a nossa vida hoje, para a vida da igreja naquele período e para a vida da igreja hoje. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor manifestou através do Teu Filho a Tua graça, e essa graça, além de nos salvar, ela nos ensina a nos comportar, a nos relacionar. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfão, o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco, através da Tua graça, por meio do Teu Espírito. Que o Senhor continue nos ensinando, guardando o nosso coração em Ti, a nossa mente, para que possamos viver de maneira prudente, sábia, correta e glorificando ao Senhor. Que a Tua igreja, ao final da sua carreira, possa ser recebida por Ti, com a notícia que nós cumprimos com a nossa missão de glorificar ao Senhor. Nos guarde a nossa igreja, o Teu povo aqui em Carapebus, e volte depressa para tornar todas as coisas novas. Volte depressa para que nós possamos estar face a face contigo, te adorando, e também para que deixemos de lidar com as descrenças, com as imoralidades, com as influências do pecado. Tende misericórdia de nós e volte a oração da sua igreja pelo Teu retorno, no nome de Jesus. Enquanto o Senhor não retorna, nos ensine a viver. Amém. Amém, irmãos?